Poxa, é tanta análise ortodôntica, análise cefalométrica de Steiner, McNamara, Tweed, análise de modelos, discrepância de modelos, Bolton, não sei o que mais. Não sei nem o que que eu faço com isso tudo aqui para chegar num planejamento do meu paciente que eu consiga executar. Esse é um problema dos mais comuns para quem está começando na ortodontia. Mas vem cá que eu quero te ajudar com isso. Olá, meu nome é Matheus Felter, eu sou professor especialista na área da ortodontia e ajudo quem está começando a tratar os seus primeiros pacientes ortodônticos a fazerem isso com muito mais confiança e segurança. Se em algum momento você já se pegou perdido ou perdida pensando o que você ia fazer com aquele monte de número, com todas aquelas informações das análises cefalométricas, análises de modelos, análises ortodônticas em geral, fica tranquilo, estou aqui para te ajudar. Fato é que realizar todas as análises não é a solução de nenhum caso ortodôntico. Se você não souber o que fazer com os dados, com as informações obtidas em cada análise dessas. Eu até gosto de dizer o seguinte: as análises ortodônticas não têm que ser obrigatórias para o seu diagnóstico, mas elas devem ser cartas na manga para você encontrar informações específicas caso e quando você precise. Para você ter uma ideia, assim, particularmente, a face vai te contar a maioria dos problemas que a teleradiografia contaria em números. A análise qualitativa, ou seja, avaliar ali no grosso o quanto de apinhamento, por exemplo, seu paciente tem, já vai, com o tempo, te dando uma noção melhor do que você precisa fazer em relação a uma falta de espaço. Então, o objetivo aqui não é dizer para você, joga fora tudo isso. O objetivo é te estimular a procurar entender, de fato, as informações que você precisa e quando você vai precisar de uma análise para encontrar elas, tá? Vou começar pela análise de modelos, que é algo mais tranquilo assim, né? Se você está vendo, vamos pegar análise de Moyers para dentadura mista ou análise de discrepância de modelos para dentadura permanente. É a mesma coisa. Eu quero entender se o meu paciente vai ter ou tem espaço suficiente para comportar na arcada dele, no rebordo alveolar dele, o tanto de dente que tem ali. Me diz uma coisa, se você bate o olho e vê que seu paciente tem apinhamento pra caramba, você precisa de uma análise para saber que você precisa buscar espaço? Não. Se você bate o olho e vê que tem um dente completamente fora do arco, você precisa fazer uma análise para saber que você precisa de espaço suficiente para pôr aquele dente no arco? Não. Então, quando que efetivamente é extremamente necessário, essencial, lançar mão desse tipo de análise? Quando você está em dúvida. E quando a gente está começando, a gente tem dúvida, muita dúvida. O problema é você ficar tão apegado a fazer conta, a fazer análise, e nunca parar para entender a finalidade de cada uma delas. Então, quando você entende que uma análise de discrepância de modelos é para te dizer se vai faltar ou vai sobrar espaço, você começa a entender que você é capaz, muitas das vezes, de avaliar simplesmente olhando os modelos, olhando as arcadas do seu paciente e obtendo a resposta quanto a isso. Agora, é óbvio que algo mais preciso, né, saber exatamente quanto de espaço vai faltar ou vai sobrar, é só com a análise mesmo que a gente consegue. Mas na prática, se falta pouco espaço, a gente vai pensar, por exemplo, numa vestibularização dos dentes, talvez um desgaste interproximal. Se falta muito espaço, é mais comum que a gente pense numa extração ou em um pouco mais de desgaste interproximal. Então, no dia a dia, na prática, conforme você vai atendendo seus casos,
você vai percebendo onde faltava espaço, onde você conseguiu obter espaço simplesmente alinhando, vestibularizando os dentes, onde você precisou de fato extrair, onde precisou fazer desgaste. Meu objetivo aqui nesse vídeo não é te dar uma resposta pronta, mas é te estimular a começar a observar essas coisas para você se ver menos dependente de números e conseguir fazer o seu diagnóstico, o seu planejamento com mais, opa, com mais facilidade, com mais tranquilidade. Que eu vejo muitos colegas, além de estarem muito apegados aos números, mal saber o que fazer ali com aqueles números. Então, saber interpretar, entender o contexto é muito mais importante do que saber fazer a conta, do que saber fazer a medida. Você precisa entender a conta, você precisa entender a medida para saber a conduta clínica em relação a ela. Então, vamos supor que você está vendo, mudando aqui para a teleradiografia. Você está vendo no perfil do seu paciente, no perfil mole mesmo, está vendo a foto de perfil, que é um paciente muito classe 3, assim, você precisa fazer 15 medidas na teleradiografia para saber que seu paciente é classe 3? Não precisa. Se você está vendo nas imagens do seu paciente que ele tem os dentes para fora, assim, e tem um overjet gigante, você não precisa de mais 10 análises cefalométricas para saber que seu paciente é um paciente classe 2. Então, gente, vamos procurar não ignorar, nunca, na verdade, não diria isso para você nunca, ignorar análises, mas ter elas como cartas na manga para tirar dúvida, quando você realmente tem a dúvida. No começo é importante, a gente ensina os alunos a fazerem tudo para compreender ali de onde vem o diagnóstico ortodôntico, mas no dia a dia, na prática, a gente sabe que a maioria dos profissionais não fazem tantas análises assim. É mais quando vem a dúvida. Por quê? Porque aos poucos a gente vai calibrando o nosso olhar para enxergar os problemas sem precisar de números. Sendo que os números vão sempre nos dar o suporte para entender a dimensão do problema. Mas também é algo que dá para você ir tendo aos poucos, com o passar do tempo, com a calibração do seu olhar para os casos que você atende, você vai entendendo onde estão os problemas, qual o tamanho dos problemas e principalmente o que pode ser feito em relação a eles. Tá bom? Então, ó, acaba com isso aí de ficar sentindo perdido, olhando para números sem saber por onde ir, cansada de tanto fazer análise, porque não é exatamente isso que vai te levar a ser um ortodontista, uma ortodontista que tem confiança, que tem segurança para atender, não. Você precisa pensar um pouco além para se ver livre de tanta análise e conseguir ser objetivo no seu diagnóstico, no seu planejamento, indo buscar as informações que você precisa, onde você precisa e quando você precisar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, esse vídeo tenha te estimulado a de fato pensar um pouquinho mais, ao invés de ficar perdido com tanta informação na ortodontia. Se você gostou, deixa seu like. E se tiver dúvidas, deixe seu comentário também aqui embaixo para a gente poder continuar conversando. Valeu!